o Salmo de número 34, versículos 4 e 5. Salmo de número 34, bem no meio da Bíblia. É um salmo de Davi. Davi fala duas coisas. Primeiro ele diz: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que é buscar o Senhor? Buscar aquela palavra, aquela mensagem que fala ao seu coração, que vai te dar segurança contra aquilo que está te assustando, aquilo que está te amedrontando, aquilo que está roubando a sua paz. Então é importante buscar. Buscar é isso. Busque aquela palavra. Se você já tem aquela palavra, aí você deve o quê? Usar aquela palavra, olhar para aquela palavra, que ali está o socorro. No 5 ele diz assim: olharam para ele. Para quem? Para a palavra, para aquilo que Deus falou, e foram iluminados. Olhar para o Senhor, eu tenho explicado, sem querer escarnecer ou zombar da fé de alguém, não é olhar para uma figura, não olhar para o crucifixo, não. Olhar para o Senhor é olhar para aquela palavra que um dia falou o seu coração. O missionário R.R. Soares costuma explicar assim, que quando Deus te chama a atenção numa mensagem, quando Deus chama a atenção numa pregação, é Deus se revelando para você, é Deus se mostrando. Você tem que olhar para aquela palavra no dia da adversidade. Olhe para aquela palavra, que a Bíblia diz: você será iluminado e não ficará confundido. Então tem que olhar para aquilo que Deus está falando. Olhe, preste atenção naquilo que Deus está falando. Davi entendeu tanto isso que no Salmo 27, no versículo 4, ele diz assim, Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. O quê? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Já explicamos várias vezes que não é você morar na igreja, numa igreja, não. É todos os dias você ter comunhão, porque essa vida corrida que nós estamos, entenda bem, a pessoa às vezes nem lê a Bíblia, passa dias às vezes sem ler a Bíblia, passa dias sem orar. Você sabia disso? E a pessoa não está fazendo nada errado, não está cometendo nada errado, mas é a vida agitada, está tão agitada que ela não vai à casa do seu casal, não vai na palavra de Deus. E Davi disse que queria todos os dias comunhão. Para quê? Ele disse assim, olha, para contemplar a formosura do Senhor. Que bonito! Quer dizer, como é que é contemplar? Você vai ver como é lindo estar na palavra de Deus, como é bonito estar aí, você vai ver tantas coisas, você vai descobrir cada coisa de Deus, mas coisas maravilhosas, coisas lindas de Deus você vai descobrir. Mas, ele diz ainda, e aprender no seu templo. Você aprende. Então todos os dias leia a Bíblia. Não estou mandando você ficar o dia todo, não, é 2 minutos, verdade, 5 minutos que você medita aqui. Entenda? É uma mensagem que você pega, um versículo da Bíblia que vai chamar a sua atenção. Ore, tenha comunhão todos os dias. É isso que Davi, todos os dias você precisa disso aqui. Porque no dia da adversidade, a dia da adversidade vem. Como eu falei, um diagnóstico médico, um exame de rotina tem uma alteração grave, e você se assusta. Não, é o dia da adversidade. Ele me esconderá no seu pavilhão, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. A pessoa que todos os dias olha para o Senhor, olha para a palavra, medita no que Deus falou com ele, essa pessoa, entenda, ela nunca baixa a cabeça. Pode surgir uma doença, ela olha para a palavra. Não, Deus diz isso. É um problema familiar, assim está escrito. Ele sempre olha para o Senhor. Ele sempre olha para aquilo que Deus fala na sua palavra, que Deus revela na sua palavra. É isso que estamos precisando, de pessoas que olhem para a palavra de Deus. No segundo livro de Crônicas, nós temos uma coisa muito bonita. Eu citei semana passada aqui, mas só vou comentar o versículo 12. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Deixa eu recapitular a história. São 3 nações que se levantaram contra Judá. E o rei de Judá, nesses dias, era Josafá, um homem de Deus. E o Josafá, quando recebeu a má notícia, que eram 3 nações, ele se assustou, se apavorou, mas ele conhecia Deus, e ele buscou, e ele começou a trazer diante do Senhor aquelas promessas que Deus tinha feito, entenda bem, aos descendentes de Abraão. Aí ele acaba a oração de um modo muito forte. Olha o que ele diz, versículo 12, ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Oh, é isso que nós precisamos, colocar os nossos olhos no Senhor no dia da adversidade. Como é que ele colocava? Ele colocou naquelas promessas que Deus tinha feito aos descendentes de Abraão. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos nesta casa. Então ele lembrou, ele trouxe aquilo, ele olhou para aquela palavra. É isso, quer dizer, quando Deus fala com você, que chama a sua atenção, Deus se revelou para você. O que você precisa? Você precisa, entender, de olhar para aquela palavra. Olhar para aquela palavra, que aquela palavra é o socorro. Se não tiver, você tem que buscar. Se você já tem, o próprio Deus fará você lembrar. Não precisa sair daqui agora não, que eu ainda vou um pouquinho atrás. Nós temos na palavra de Deus uma coisa muito importante em João capítulo 14, versículo 26. Leia comigo, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de quê? De tudo que vos tenho dito. Quer dizer, se é uma palavra que você já conhece, o Senhor vai fazer você lembrar. Eu conto um caso que vocês já ouviram várias vezes. Era um homem que na época era um garoto de 16 anos. E ele teve uma doença cardíaca, deformou o coração dele e da cintura para baixo ele ficou paralisado. Aí ele lendo a Bíblia, lá Marcos 11, 24, ele ficou curado. Por isso vos digo que tudo que pedis, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Mas só que aí ele voltou a trabalhar, entenda bem? E um ano depois os sintomas voltaram, sentiu a fraqueza nas pernas, o coração ficou com aquela agitação, aquela palpitação forte, e veio um raciocínio, veio um pensamento, agora eu vou morrer. Deus me deixou um ano curado, está tudo em ordem, minha vida está no altar, eu vou para o céu agora. Quando então Deus fez ele lembrar de uma passagem bíblica, que é o Salmo 91, versículo 16, quando diz, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês já ouviram isso várias vezes, muitos já ouviram. Ele então deu uma risada alta e disse, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz na sua palavra, no Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele estava com 17 anos. Ele disse, eu tenho 17 anos, não é abundância de dias, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Ele foi, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. Esse homem já faleceu, mas quase 90. Qual é a diferença? Ele lembrou-se. Então ele tinha a palavra, ele olhou para a palavra. Então tem horas que Deus vai fazer você lembrar, né, do que você já ouviu, e tem horas que você vai buscar a palavra que vai te chamar a atenção. Aí você olha para aquela palavra, quer dizer, age de acordo com aquela orientação, que é ali que você é iluminado, é ali que você tem a vitória. Agora, uma coisa importante, à medida que você lê a Bíblia, se envolve com Deus e olha para o Senhor, o brilho de Deus está em você. No livro de Êxodo, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 34, versículo 29. Êxodo, é o segundo livro, capítulo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés ao monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Deixa Deus falar com você. Vai aparecer um brilho de Deus na sua vida. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele, quer dizer, respeitaram. Havia um brilho de Deus. É isso, à medida que você se aproxima de Deus, que você chega perto, que você se envolve com Deus, você vai ter o brilho de Deus, as pessoas vão notar isso em você. As pessoas vão perceber isso na sua vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 4, o Pedro e o João estavam subindo juntos à hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Aí colocava um homem ali para pedir esmola. Quando ele viu Pedro e João, esperou receber alguma coisa deles. Versículo 4. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Nós temos que fazer com que as pessoas olhem para nós. Como assim? E o que nós temos para dar para elas?
Nós temos que ter Jesus. Não é errado você ter condições de dar um prato de comida, não é verdade? Dar uma roupa, dar uma assistência, tudo bem. Não estou falando isso não, isso é bonito também. Mas nós temos que ter Jesus. Ter o quê? Ter o amor de Deus para aquela pessoa, ter o poder de Deus quando ela precisar de uma oração, como Pedro aqui ministrou o poder, levanta-te, anda, e o homem se levantou. O caso é que nós não buscamos, quer dizer, nós não nos envolvemos com Deus como deveríamos nos envolver, não nos aproximamos dele como deveríamos nos aproximar. Então, constantemente, nós estamos frustrados. Não, aproxima-te. Passe a olhar para o Senhor todos os dias, olhe para Jesus. Como é que é isso? Olhe para a palavra. Olhe para aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Olhe para aquilo que Deus está falando com você. Aquilo que Deus tem chamado a sua atenção na Bíblia. Aquilo ali é Deus se revelando para você. Se você viver aquilo, o brilho de Deus vai estar em você. As pessoas vão olhar, esperando receber alguma coisa de você, e vão receber. Vocês já ouviram um outro testemunho? A gente vai ficando com a idade, tem muitas coisas para contar. É um pastor, que hoje ele é pastor, não era pastor, era um rapaz ainda novo, e quando ele se converteu, e ele tinha um primo, tem um primo que naquela época era parceiro dele de baladas, de noitadas, e quando ele se converteu, o primo ficou muito chateado, o primo ficou muito revoltado. Não ia mais, rapaz, ele não bebe mais, não vai mais para a noite, aquele negócio todo. E quando alguém falava de Jesus para esse primo, ele ficava chateado. Ele ficava furioso. Não faz negócio de igreja comigo, eu tenho raiva de igreja, negócio que tirou. Eu lembrei até de um homem público do mundo da música, que quando se converte alguém, ele fica assim, já vai mais um ainda, não sei o quê. Até uma senhora, uma vez, de uma escola de samba muito famosa, né? No Rio de Janeiro, ela estava num programa de entrevista, ela disse, não, tem roupa lá, o pessoal da bateria, mas está faltando. Aí por que está faltando o quê? É porque eles estão virando crente. Eles estão virando crentes, não sei o quê. Aí o outro foi e tentou criticar. Eles criticam mesmo, fala isso. Não, coitados, ficam religiosos, ficam fanáticos. E esse primo falava a mesma coisa. Ah, meu primo ficou fanático, ficou religioso. Só que com o passar do tempo, aquele primo continuou sendo uma pessoa alegre, feliz e simpático. O cristão tem que ser simpático. Eu tenho explicado para você. Você não pode agora virar a cara para as pessoas, principalmente as pessoas que estão no erro, né? Porque as pessoas devem se sentir amadas. No local do trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre assim. Na vizinhança, sempre. Eu digo, você deixa a porta aberta. Agora, se você trata mal a pessoa, passa perto dela, mas o sangue de Jesus tem poder. Aquela pessoa nem olha para você. Mas se você for simpático, ela vai começar a olhar para você. Missionário que fala do rapaz que ele passava na biqueira lá, perto da biqueira das drogas, ele encontrava um rapaz lá que era do crime, ele sempre falava, bom dia, irmão. E o rapaz falava, que bom dia, irmão, não sou teu irmão, nada, irmão é o pessoal da tua igreja. Passava, boa tarde, irmão, boa noite, irmão, e fez isso várias vezes, até que um dia que ele não falou mais, não falou. E um dia ele passou, o rapaz disse, e aí, não vai me chamar de irmão, não? Ah, você não gosta nunca, agora pode me chamar que eu estou indo à igreja. Quer dizer, ele foi simpático, né? Tem que aprender a ser isso. E esse primo era assim. Esse primo que depois se tornou pastor, ele continuou sendo uma pessoa alegre, feliz, e me cumprimentava sempre. Aí o rapaz, já viu aquele negócio que a ficha caiu? Ele, peraí, eu disse que meu primo é fanático, que meu primo, entenda bem, ficou um cara estranho, não vai mais para a noite, não é? Mas eu sempre vejo que ele está alegre. Eu vejo um brilho nele, eu vejo alguma coisa nele diferente. E ele começou a ver que o primo dele tinha o que ele não tinha. O que o primo dele tinha? Tinha Jesus. E ele foi para a igreja também. Então, você tem que fazer as pessoas olharem para você. O Pedro disse, olha para nós. Meu irmão, faz. Como é que eu vou conseguir isso? Quando você andar com Jesus como Pedro andou, andar com a palavra. Hoje não é Jesus o homem, é a palavra. Quando você começar a olhar, como Davi diz, todos os dias eu quero estar na casa do Senhor, não é todo dia na igreja, todo dia eu leio a Bíblia, pego 2 minutos, 5 minutos, meio 10, talvez, depende do tempo disponível, tá? Você diz, eu não tenho quase, mas arruma um tempinho pequeno, e você vai começar a crescer, você vai ver, vem na igreja, ouviu uma palavra, te chamou a atenção, marca, medita naquela palavra, está lendo a Bíblia, te chama a atenção um versículo da Bíblia, marca ali, diz, Deus fala mais comigo, aquilo é Jesus se mostrando para você. Você então se aproximando, olhando para aquela palavra, o brilho de Deus vai ter que estar em você. Aqui no capítulo 6 tem uma coisa muito linda. O Estevão estava pregando, entenda bem, para o Estevão foi chamado o primeiro mártir. Antes de decolar, tirar a cabeça lá do Tiago, não do João, estou falando depois na ascensão na igreja.
Mataram esse homem a pedrada, mas ele dando ali as explicações, mostrando o amor de Deus lá no Sinédrio, para os líderes religiosos. Olha o que diz o versículo, capítulo 6, versículo 15. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amigo, é isso que tem que acontecer. Como é que estão olhando você? Vai, um pastor hoje me ligou cedinho, passou uma mensagem de pastor, eu vibrei com essa palavra aqui que ele leu, né? Que mexeu, então, e ali vem, olha para o Senhor, comece a se envolver com Ele, o brilho dele vai estar em você, o brilho dele vai estar em você, até quando pensarem que você está derrotado, você está vencendo. No capítulo 28 de Atos, a Bíblia fala que o Paulo passou por um naufrágio. O barco que levava, o navio que levava Paulo para Roma como prisioneiro, naufragou, partiu-se, e eles entraram tudo no mar. Aí eles foram parar numa ilha, chamava-se Malta. Assim, havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, e todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, quer dizer, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros nativos daquela ilha, vendo-lhe a víbora, a cobra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ele certamente conheceu aquele tipo de víbora, aquele tipo de cobra. Se agora ele vai morrer. Ele escapou lá, mas o negócio deve ser um homicida mesmo, que a justiça está clamando contra ele aí. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar. Daqui a pouco ele vai ficar todo inchado aí, vai estrebuchar e vai cair no chão. Ou cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Não é que as pessoas vão ver isso, ninguém, mas como estão vendo você, entenda? As pessoas vão ver Deus na sua vida, que assim, agora eu quero ver, agora eu soube da doença dele, agora eu soube da crise que ele está enfrentando, eu soube do casamento disso, daquilo. De repente, olha você está de pé, você está firme com Jesus, quer dizer, eles vão ver Deus na sua vida, irmão. É isso que nós precisamos. Como é que nós conseguimos? Vamos terminar. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Esse também cito bastante aqui nas mensagens. Hebreus 12, 2. Olhando para quem, pessoal? Para Jesus, autor e consumador da fé. Tira os olhos do homem, irmão. Olha para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra, não para o livro em si, mas aquilo que ele diz, aquilo que a palavra fala, aquilo que chama a nossa atenção, aquilo que nos instrui, aquilo que fala ao nosso coração. É isso que nós precisamos. Aí você vai ter o brilho de Deus. Todos vão ver anjo na sua vida, não vão ver capeta em você não, vão ver Deus na sua vida e vão olhar para você, e vão ver Deus na sua vida, vão querer ter Deus também na vida deles. É o que eu bato aqui constantemente, nós temos que mostrar ao mundo, isso inclui a nossa casa, a nossa família, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor.